Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Arrependimento Profundo e Eficaz, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 28. Arrependimento, a primeira pregação do Evangelho. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que esta leitura possa edificar sua vida e que ela possa querer se tornar mais parecida com Jesus. Eu oro em nome de Jesus, amém. Arrependimento, o intenso clamor de Deus na velha aliança. Deus, por várias vezes, se entristece ao ver o fracasso do seu povo em se arrepender. E para isso, ele envia vários chamados para que se arrependam. Vejamos o conceito de arrependimento na velha aliança. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Isaías, capítulo 55, versos de número 67. Essa palavra do profeta Isaías nos revela claramente o que é o coração do arrependimento. Arrependimento não é apenas quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Esse texto nos deixa claro que pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. O arrependimento está completamente ligado ao volver-se, a fazer o caminho de volta, ao abandono do pecado. Quem pede perdão e não abandona o pecado, muitas vezes, só quer se aliviar da culpa. O pedido de perdão, sem abandono de pecado, não é aceito por Deus. Pedir perdão não traz perdão. Quando você pede perdão por um pecado que não irá abandonar, acontece um efeito contrário. E ao invés de ser perdoado, você tem a ira de Deus aumentada e acumulada. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 5. Mas por causa da dureza do seu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia do juízo, quando se revelará o pleno juízo. Percebeu? Quando pedimos perdão por pecados que não temos a intenção de deixar, ao invés de sermos perdoados, temos ira acumulada. É quem confessa e deixa o pecado que encontra a misericórdia. Não tem valor algum para Deus pedir perdão por pecados que continuam a ser praticados. O escritor de Hebreus é ainda um pouco mais duro quando diz: aqueles que vivem na prática habitual de pecado, depois de terem sido recebidos de pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas sim uma horrível expectativa de fogo e enxofre, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Hebreus, capítulo 10, do versos 26 ao 27. O maior pregador de arrependimento da velha aliança foi o profeta Jeremias. Muitas partes de seu livro são dedicadas ao clamor do Senhor para que seu povo se arrependesse. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhes ordenar. Não omitas uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Jeremias, capítulo 26, versos 23. Que todos que agora estão na prática do pecado possam ouvir esse clamor de um Deus completamente santo e se arrepender. Não me faça trazer sobre vós desgraça. Veja, Deus está implorando. Eu não quero trazer ou permitir a desgraça. Não me forcem a isso, arrependam-se agora mesmo. O coração do nosso Deus é completamente santo. Suas emoções são santas, seus pensamentos são santos, seus juízos são santos, seus caminhos são santos, e Ele não pode tolerar o pecador duro, impenitente, resoluto. O coração de Deus salta, chora, grita de dor quando diz: enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas.
Eles lhe diziam que cada um de vocês deveriam converter-se de seus maus caminhos, corrigir as suas ações e deixar de seguir a outros deuses para prestar-lhe culto. Assim vocês habitariam na terra que lhe dei a vocês e a seus pais, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Jeremias 35:15. Podemos ver a dor de Deus nessas palavras, o sentimento santo dele está bem evidente nas letras. É notório que o arrependimento é uma tristeza vinda de Deus ao nosso coração. É o clamor da santidade de Deus. Por isso Paulo fala aos romanos, não percebendo que é a misericórdia de Deus que produz arrependimento. Romanos capítulo 2, versos 4. Ou seja, o primeiro passo da misericórdia de Deus com o pecador que ele não quer destruir é gerar no coração dele o arrependimento. Se você ainda chora por seus pecados e sente o desejo agora de abandoná-los, é porque a misericórdia de Deus ainda repousa sobre você. O homem não pode ser frio a duas coisas, à glória de Deus e ao seu pecado. É a misericórdia de Deus que nos leva a ver nossos pecados como Deus vê, não como nós vemos. Por isso, a coisa mais terrível e a maior arma de Satanás é fazer você se sentir vítima, ao invés de se sentir culpado, ao invés de clamar por socorro. Satanás fará você se aceitar, se vitimizar, mas nunca ver seus pecados como Deus vê. A melhor maneira de fugir da culpa é se fazendo de vítima, mas com Deus essa tática desonesta não funciona. Ele sonda nosso coração, nos conhece por dentro e por fora, por isso grito, arrependam-se. Pregadores devem pregar sobre arrependimento, confrontar o pecado e os pecadores, levar os homens às lágrimas pelos seus atos repugnantes diante da santidade de Deus. Qualquer ato de pecado, por menor que seja, será um ato monstruoso diante da santidade de Deus. Ah, como carecemos de sua misericórdia! Ah, como carecemos de chorar, de nos desesperar por nossos atos voluntários ou involuntários. Foi isso que Davi disse, vê se há em mim algum caminho mau. Nós não nos conhecemos, mas Deus conhece. O que você me diz em ser aceito em lugares onde Deus é odiado? Ler coisas que Deus abomina, ouvir coisas que Deus abomina, ver coisas que Deus abomina. Ele é um Deus completamente santo e não dá para fugir de seus olhos e santidade. O profeta que conhecia o coração de Deus. O profeta Ezequiel era um dos poucos profetas que interpretava de uma maneira muito lúcida o coração de Deus. E no capítulo 8 de seu livro, ele teve o privilégio de ver as coisas como Deus as via. Eu já aprendi uma coisa. Os homens só pregam arrependimento quando se encontram sobre o fardo do Senhor e veem o coração humano com os olhos de Deus. Foi com esse sentimento que Ezequiel se constrangeu a não abandonar o fardo de levar o povo ao conserto, ao arrependimento. Portanto, ó nação de Israel, eu os julgarei, cada um de acordo com os seus caminhos. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se, desviam-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que deveriam morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel, capítulo 18, versos 30 ao 32. Uau! Glória a Deus! E que a meditação da leitura de hoje fique nestas palavras. O homem não pode ser frio a duas coisas, à glória de Deus e ao seu pecado. É a misericórdia de Deus que nos leva a ver nossos pecados como Deus vê e não como nós vemos. Lembre-se que Satanás vai lutar o tempo todo para te transformar em vítima, para que você, ao invés de se sentir culpado, ao invés de clamar por socorro, se sinta como apenas um mero espectador daquilo que as circunstâncias te levaram a se tornar. Satanás fará você se aceitar, se vitimar, mas nunca enxergar os seus pecados como Deus os enxerga. A melhor maneira de fugir da culpa é se fazendo de vítima, e Satanás é especialista nisso. Mas essa tática desonesta com Deus não funciona. Jesus, Deus e o Espírito Santo conhecem o coração humano. O Espírito Santo sonda o nosso coração. Ele nos conhece por dentro e por fora. Por isso, grito, arrependam-se. Deus te abençoe, um grande beijo e até a nossa próxima leitura.